caminho, e é como aquela história da estaca, da cerca, que ela é uma historinha que se refere ao perdão, mas se aplica aqui muito bem, porque tem uma criança que sempre está fazendo coisas erradas e volta-se para os pais e quando constata que está errado, pede desculpas. Pede desculpas, pede desculpas. E aí o avô, vendo aquela situação da criança, chama a criança e leva no campo, na terra, e mostra a cerca toda fincada na terra. E ele diz, olha, isso aqui é a cerca, para a cerca ficar firme, a gente fincou aqui na terra, agora eu vou tirar aqui a cerca. Quando ele tira a cerca, está lá a profundidade, está lá as marcas onde a cerca estava presente. E aí ele diz assim, a gente tem como remover aqui, tem como modificar e transformar a terra como estava antes? Aí a criança diz assim, para a gente colocar a terra como estava antes, a gente tem que retirar a terra que está ao redor e preencher esse espaço que está vazio, que estava marcado pela estaca. Aí o avô falou, pois é assim que acontece na vida, quando a gente se comporta com reiterados comportamentos que nós sabemos que estão errados. Nós marcamos o coração do outro com as estacas, com os espinhos, com os ferimentos. Quando a gente pede desculpas, a estaca pode até sair, mas ficou lá, aquela marca do contexto. Então, não é pedir desculpas que faz com que aquele processo desapareça. Para fazer o caminho de volta é necessário esforço. É necessário remover a terra do lugar, que é da consciência, movimentar, fazer um esforço para repletar aquilo ali, transformar aquilo ali como estava antes. Então, não é da mesma forma fazer o caminho de volta, exige uma energia muito mais forte. E aí vem Joana, claramente, porque a gente não consegue fazer isso sem Jesus. Então, ela diz que Jesus soube conduzir todos nós, e como sabe, e é a proposta do seu evangelho, para que nós identifiquemos estes fatores, essas lacunas, esses inimigos em nós, e identifiquemos a Gênese em nós com capacidade de transformação para conosco. Por quê? Porque Jesus, ele é o caminho da verdade e da vida. Encontrar-se com Jesus é estar face a face com a verdade. Nós podemos até pensar, eu posso perdoar ou não nessa circunstância. E a consciência crística diz assim, não é para perdoar 7 vezes, mas é 70 vezes 7 vezes. E a gente diz, eu não estou fazendo, mas eu sei o que é certo fazer. E eu não estou fazendo. E aquilo fica revolvendo, porque encontrar-se com Jesus é ser impactado por ele e jamais ser da mesma forma. Por mais que tentemos fazer o movimento contrário, nós não iremos conseguir, porque fomos impactados pela verdade. E a verdade, quando ela chega, como está lá no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, o título é A Visita da Verdade, a mensagem, né? A Visita da Verdade, de Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Neio Lúcio diz que uma pessoa está na caverna sentindo odores muito fortes, sentindo uma questão ao redor que lhe incomoda muito, um mau cheiro, uma situação assim inóspita, mas a caverna está escura. E essa pessoa começa a se revoltar, a reclamar, a pedir, a rogar, e aí o Senhor encaminha a fé. A fé vem, mostra a necessidade de manter-se conectado com o Deus, com o Criador, que a fé é motivadora para que dentro de nós esteja o ânimo e tudo mais. Aquele habitante da caverna até se anima um pouquinho, mas depois cai novamente no ostracismo, na preguiça, na revolta, nos mesmos comportamentos. E aí o Senhor medita um pouquinho, porque ele continua pedindo, então o Senhor manda a esperança. Chega a esperança e a esperança traz alegria, porque ela anuncia que ali, logo ali fora, o mundo é diferente, que basta que ele saia da caverna, que ele acredite que vai divisar um painel, um horizonte, uma paisagem diferente. Ele até que fica um pouco esperançado, mas a esperança sai, ele se desanima e começa a rogar de novo. E aí o Senhor então pensa, fé, esperança, vou encaminhar a caridade. E a caridade é mãe, porque é o amor em movimento, é o amor que se materializa. A caridade coloca aquele homem no colo, coloca a cabeça dele no colo e fica ouvindo todas as suas lamentações. E com muita paciência, com muita tranquilidade, vai lhe falando sobre a necessidade de ser útil, de sair dali, de se movimentar, de buscar outras perspectivas. Ele fica confortado com a presença da caridade, mas também não dá jeito. E é bem interessante assim essa história,
porque nós tivemos pela fé, pela esperança, pela caridade, anúncios do que a gente precisa fazer, mas a gente continua mantendo esses inimigos internos e continua culpando tudo que está fora. E aí o Senhor pensa, então tudo bem, agora não tem jeito, vamos encaminhar a verdade. O que é que a verdade faz? Quando ela entra na caverna, ela já acende tudo. E aquilo que estava obscurecido, fica tudo às claras. E ele começa a perceber que o corpo estava repleto de pústulas, de feridas, que os odores vinham dele mesmo, que as macerações eram dele, que aquelas coisas sujas eram produtos dele mesmo. E aí, diz Neio Lúcio, trazendo a reflexão, e a gente há de se lembrar que Neio Lúcio, em Jesus no Lar, está trazendo os evangelhos realizados por Jesus na casa de Pedro. E aí, nesse momento, porque justamente Pedro perguntou a Jesus o que era a verdade, e Jesus responde com essa historinha. E aí, o que esse homem da caverna faz? Ele tem duas alternativas. Ele pode, diante da verdade, meu Deus, isso tudo está em mim. Então, identificar esses inimigos, né? Com a presença da verdade, eu identifico, está tudo em mim. O que eu tenho que fazer agora? Senhor, porque foi o Senhor que mandou a verdade. Aqui na terra, Deus mandou Jesus. Jesus é a resposta dos céus aos apelos aflitivos da humanidade.